Olá, eu sou a Chefe Manu e hoje nós vamos preparar um empadão, mas não é qualquer empadão, afinal nós estamos em dezembro e estamos com receitas especiais de Natal. Então fica aí, acompanha esse empadão que ele tem recheio diferente, formato diferente e especial para o seu Natal, mas antes eu vou me presentear com Eleganza Semi-Joias. E hoje o escolhido foi essas pedras coloridas, brincos combinando com as pedras do anel. Agora sim, vamos cozinhar. Eu já preparei o recheio, porque o recheio precisa estar frio para a massa folhada. Então eu fiz filé mignon em tirinhas bem fininhas e refoguei com manteiga, cebola e alho, só isso. E daí eu deixei ele esfriando. Então o recheio eu tenho aqui e aqui eu tenho massa folhada e nós vamos usar duas embalagens. Então eu comprei essa massa que você ainda precisa abrir ela um pouquinho, mas existe aquela da caixinha mais comprida que você não precisa nem trabalhar a massa, você compra aquela se achar mais fácil de trabalhar. Vou polvilhar aqui a nossa tábua, vou centralizar a massa, também polvilho um pouquinho e abro em todos os sentidos para ela ficar um pouquinho mais fina. Eu vou virar ela assim e vou rechear o nosso empadão. Então eu tenho requeijão cremoso, não precisa ser uniforme, vocês vão entender depois por quê. Na parte de cima, deixa sempre 2 dedinhos para quando a gente fechar essa massa, ter um espaço para a gente fechar. Nas laterais não precisa ter muita borda, também vocês vão entender por quê. E agora eu vou vir, como eu vou fazer duas, eu vou vir metade do nosso recheio. Já separei metade, agora eu espalho, lembrando de deixar a borda lá em cima. Escolhi um queijo, eu escolhi queijo Gouda. Eu vou cortar ele em pedacinhos. Metade também, porque a outra metade vou usar na outra. E vou cortar pedacinhos fininhos para não ficar muito grosso dentro da massa. E espalhar. Dá para colocar um pouquinho mais de requeijão. Aqui você também poderia estar usando cream cheese. E nós vamos usar uma erva para trazer um frescor aqui. Eu gosto bastante de carne com tomilho. E agora nós vamos enrolar. Volta um pouquinho aqui para deixar bem fechadinho. Vai enrolando. Aqui você pode pegar e dar uma leve apertadinha. Para grudar o fundinho. Aqui eu tenho uma forma de pizza que eu vou untar com manteiga derretida. Pode ser óleo, azeite, para não grudar a nossa massa folhada ali. Não esquece de untar os ladinhos, porque ela vai preencher essa forma, tá? Assim a gente já teria um salgado diferente. Mas eu falei pra vocês que era, né, tipo empadão, porque a massa folhada, enfim. Agora a gente vai fazer um outro esqueminha aqui nele. Cortar ao meio. Vou cortar ao meio de comprido. E agora a gente vai trançar essa massa. E a gente vai enrolar, tipo espiral, assim. Agora a mesma coisa com o outro. Só que daí ele vai continuar daqui. E daí você vem e dá uma leve torcida nele aqui. De novo, prende ele aqui e começa dá uma leve torcida nele aqui. Prende, uma leve pressionada assim. Agora a gente vai montar o outro e vai continuar montando nosso empadão espiral.
requeijão, o restante do nosso recheio, o queijo, mais um pouco de requeijão, para finalizar o sabor do tomilho e novamente enrolar para o meio, dividir ao meio novamente. Eu vou dizer para vocês por que eu tô cortando ele no meio mais uma vez assim, porque quando eu assei uma inteira assim, a massa folhada do meio ficou encruadinha, não assou muito bem. Então, se a gente abre assim, a massa folhada recebe calor dentro e também assa por dentro. E vem enrolando ela aqui também. Se cair um pouquinho do recheio, não tem problema, depois a gente coloca por cima. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas é Natal, né? Nem é tão trabalhosa assim. Dá uma acomodada nela dentro da forma. Agora nós vamos pincelar ovo e levar para assar. Eu vou usar um ovo inteiro e uma gema. Ó, daí a gente vem e só pincela ela todinha. Bem generoso de ovo, deixa bem pintadinha. A massa folhada, ela tem uns segredinhos para assar. Ela precisa assar em forno quente, pré-aquecido, quente é 200 graus, pré-aquecido por 25 a 30 minutinhos. Então ela tem que entrar num forno quente para folhar já, ganhar aquela estrutura dela. E daí se ela ganhar muita cor e você achar que ela ainda tá um pouquinho crua, você pode abaixar o forno para 180. Mas essa primeira pegada, que eu costumo dizer, precisa ser em forno alto. E ela assa de 25, 30, vai depender do seu forno, né? E aqui a gente tinha um recheio sequinho, também, né? É uma prioridade aqui, o recheio tem que ser sequinho para não molhar essa massa folhada e ela não conseguir folhar, ficar sequinha e crocante. Pronto! Forno, então, pré-aquecido 200 graus, mais ou menos 25, 30, 35. Você vai precisar estar controlando o seu forno. Tiramos nosso empadão em espiral do forno. Olha que coisa mais linda! Então agora eu peguei uma faquinha, eu soltei em volta, peguei uma espátula, soltei embaixo e agora eu vou transferir ele para esta tábua. Você pode servir na própria forma que você assou ele, você pode trocar para um prato de cristal, para uma bandeja. Eu vou transferir ele para a tábua. A gente finaliza ele com os galinhos de tomilho para trazer um frescor, um verdinho, deixar ele mais chique. E você ainda pode dar uma crocância com o nosso sal de vinho. Você não precisa usar em todas as receitas, mas em uma ou outra, sim. É sugestão de uso do nosso sal de vinho. Vamos cortar essa maravilha. Requeijão, queijo, massa folhada. Quando fizer, não esquece de marcar
@chefmanusens, @ValePlayOficial e até quarta-feira que vem com mais uma receita natalina.